Meu nome é Diego Varzeniak, eu sou economista de formação, eu me formei na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e depois de me formar em economia eu fui trabalhar no mercado financeiro. Eu trabalhei em banco de investimento por 3 anos e depois dessa experiência em banco de investimento eu fui um dos cofundadores do Bússola do Investidor, né? Uma startup que oferece informações, conhecimentos educacionais e ferramentas para apoiar os investidores pessoas físicas no mundo aí da Bolsa de Valores, né? Então o Bússola do Investidor oferece calculadora de imposto de renda, plataforma de análise gráfica, e eu tive a oportunidade e a honra de poder participar do começo do Bússola, né? Hoje em dia eu já não estou mais diretamente conectado ao Bússola do Investidor, tem pessoas incríveis dando continuidade ao Bússola, mas tem esse carinho, tem essa conexão e esse espaço para a gente poder criar coisas juntos, né? Então eu também me considero um educador financeiro. Eu tenho acho que mais de 80 artigos publicados no blog do Bússola do Investidor, ensinando absolutamente tudo sobre a Bolsa de Valores, a parte mais o funcionamento das coisas, falando sobre imposto de renda, desde como calcular o preço médio, como declarar as ações, fundos imobiliários na declaração anual. Tem conteúdo explicando a diferença entre análise técnica e análise fundamentalista, guias, tutoriais ensinando como usar determinados indicadores de análise técnica. Então faz algum tempo que eu me dedico também a criar conteúdos que ensinam e apoiam investidores nessa jornada de participar da Bolsa de Valores, tá? Então, um dos conteúdos que eu desenvolvi foi exatamente o guia do imposto de renda na Bolsa de Valores, né? O guia do imposto de renda na Bolsa de Valores, ele é um guia no formato e-book digital que aborda absolutamente tudo o que um investidor pessoa física precisa saber para se sentir confortável em apurar o seu próprio imposto de renda de maneira correta, né? Então, esse guia ele vai proporcionar para você, acima de tudo, uma tranquilidade, que você vai estar 100% de acordo com as normas da Receita Federal e vai estar com o seu imposto de renda em dia, e ele vai liberar você de precisar contratar um contador para fazer isso para você, né? Muita gente acaba contratando um contador que cobra às vezes até mais do que um salário mínimo por ano para poder fazer só essa apuração em Bolsa de Valores, que na verdade é uma coisa que tem que ser um hábito que faz parte da rotina do investidor, né? Você que está investindo na Bolsa, que está fazendo operações na Bolsa de Valores, é extremamente saudável você apurar o seu imposto de renda mensalmente por conta própria. Isso ajuda você a ter até uma percepção mais clara dos seus ganhos, de quais operações você está fazendo, que tipo de operações foram essas, foi operação normal, foi operação day trade, quais as estratégias que você está fazendo que estão funcionando e quais não estão funcionando tão bem assim, né? Então é muito importante, né? E é uma recomendação que eu vejo muitos especialistas de mercado darem, é que o investidor precisa ser responsável pelo seu próprio imposto de renda, né? Não terceirizar a apuração de imposto de renda para um contador não é o melhor caminho, além de não ser também financeiramente a melhor opção. Então, o que a gente vai falar hoje nesse bate-papo é sobre quais os principais erros, né, que os investidores, pessoas físicas, cometem na hora de apurar o seu imposto de renda na Bolsa de Valores, né? Me pergunta assim, poxa Diego, são muitas regras, são cálculos que tem que ser feito, organizar as operações, parece tudo muito complexo, eu não me sinto seguro de fazer isso. Na verdade, não é tão complexo assim, existe e demanda uma organização, que é um hábito fundamental para qualquer investidor, né? Então, se a pessoa não consegue ser organizada, ela precisa começar a desenvolver isso, então é importante, um motivo a mais para poder começar a calcular seu próprio imposto de renda. E a verdade é que os erros mais cometidos são erros muito básicos, né? São erros que o investidor com um pouquinho de informação, como essa informação que eu vou estar passando para vocês hoje, você já consegue evitar, você já consegue fazer de uma forma diferente,
tá? Então vamos lá. A gente vai tratar sobre 8 erros que são muito comuns que um investidor pessoa física costuma fazer na hora de apurar o imposto de renda, né? Então o primeiro erro, que é um erro muito comum com os investidores iniciantes, quem está começando, e foi um erro que eu mesmo cometi quando eu estava começando a investir na Bolsa de Valores, é de achar que eu não preciso pagar o imposto de renda em ações mensalmente, né? Que esse imposto de renda ele ia ser pago anualmente, ou até que eu nem precisava me preocupar com isso, né? Então, esse é um erro extremamente comum. Os investidores acham que o imposto de renda ele não deve ser pago mensalmente, ele vai ser pago anualmente no momento em que a declaração anual for feita, ou que o imposto de renda já está sendo descontado na fonte pela corretora de valores, né? Essa confusão ela é bem compreensível, porque na verdade vários tipos de investimento têm realmente o imposto de renda descontado na fonte, né? É o caso de uma série de investimentos de renda fixa, tem investimentos como os fundos imobiliários que têm isenção de imposto de renda, né? E aí o investidor nesses casos realmente não precisa se preocupar em pagar mensalmente. Porém, quando a gente fala de operações com ações e operações na Bolsa de Valores, a história é um pouco diferente. Principalmente quando a gente fala de day trade, né? Porque para operações normais, a gente vai chegar nesse ponto, as operações normais têm isenção, até 20 mil de vendas em ações no mês, você está isento se for uma operação normal, né? Agora, o day trade não, você pode ter feito um day trade de R$100, e se você teve lucro, você vai ter que apurar e você vai ter que pagar no mês seguinte o imposto imposto de renda devido referente àquela operação, né? Então, gente, podem anotar aí, o primeiro erro é achar que não precisa pagar o imposto de renda mensalmente. A verdade é que sim, todo investidor deve pagar o imposto de renda mensal, né? E se não precisa pagar, no mínimo tem que fazer a apuração. Se você investiu na bolsa, é muito importante que você faça a apuração para ter certeza de que você não precisa pagar o imposto de renda mensal, né? E é um hábito extremamente importante de se ter, porque senão a pessoa deixa acumulando, o investidor vai acumulando as operações, chega no final do ano, tem um ano inteiro de operações para serem apuradas, descobre que estava devendo imposto, que agora já está em atraso, vai ter que pagar juros, vai ter que pagar multa, e é um trabalho que pode ser evitado se tiver um pouquinho mais de disciplina ali e cuidado na hora de apurar o seu imposto de renda mensal, tá? Próximo erro, e esse erro eu já vi muita gente perdendo muito dinheiro por causa dele. O segundo erro é não considerar a isenção em imposto de renda para operações normais. O que eu digo não considerar? É não entender como essa isenção funciona, né? Então, a Receita Federal, ela libera que vendas de ações em até R$20 mil naquele mês, os lucros provenientes dessa venda, eles estão isentos de imposto de renda. É um incentivo para que as pessoas físicas possam investir em ações, né? E investir em ações de forma não especulativa, ou seja, se não seja day trade, que seja pelo menos de um dia para o outro já está valendo, né? Então imagina que a pessoa vai fazer a operação e ela desapercebidamente ela faz a venda de 20 mil reais e 200, né? Ou seja, por R$200 ela passou do teto, né? E vamos supor que o lucro dela aí tenha sido um lucro de R$5 mil nessa operação. Por causa desses R$200 que ela vendeu a mais, esses R$5 mil de lucro que ela teve, eles vão ser integralmente tributados, tá? Então, se a pessoa tivesse deixado de vender talvez algumas ações e vendesse um pouquinho menos, ela ia ter isenção total em cima daquele ganho que ela teve naquele mês, né? Então é muito importante, gente, toma cuidado com o volume de vendas que você está fazendo naquele mês. É um mês que você vai ter que vender mais, fazer uma venda maior, então já aproveita e vende o que tem que vender, né? Mas mês que você consegue ficar abaixo dos 20 mil, aproveita a isenção, fica de olho, fica ligado enquanto você já vendeu no mês, para poder respeitar esse limite dos 20 mil e manter a sua isenção, né? Lembrando que a gente está falando aqui de um imposto que não é baixo, né? Em cima do lucro das operações normais. No guia do imposto de renda, né, nesse e-book,
tem uma tabela comparativa, né, mostrando claramente assim, as diferentes alíquotas, os diferentes tipos de operação. É bem legal para você poder dar uma consultada e entender quais as diferentes categorias de tributação você se encaixaria dependendo da forma que você realizar aquela operação. Muito bem. Terceiro erro mais comum é não utilizar os prejuízos anteriores para pagar menos imposto de renda, né? Então eu conheço muitas pessoas que acabam pagando mais imposto do que deveriam porque não tem um controle muito bem feito, perde, né, a noção de quais eram os prejuízos acumulados anteriores e por conta disso não descontam esse prejuízo no mês que tem lucro. Um exemplo prático, né? O investidor no primeiro mês do ano, ele teve um prejuízo de R$1.000. No segundo mês ele ficou zerado e no terceiro mês ele teve um lucro de R$500. Se ele esquece aquele prejuízo lá atrás de R$1.000, ou seja, no ano, nesse momento, esse investidor está tendo um prejuízo de menos 500, né? Se ele esquece esses R$1.000 de prejuízo no primeiro mês, ele vai achar que ele está tendo lucro no ano e ainda vai pagar imposto de renda em cima dos 500 que ele teve de lucro no terceiro mês, entendeu? Então, é muito importante para você não pagar imposto a mais, né? Já é tão difícil, né? Às vezes é tão custoso a gente conseguir ter um bom resultado nas nossas operações. Você ainda perder dinheiro quando você tem lucro por causa de esquecer de controlar melhor os seus resultados em meses anteriores não faz sentido, né? Então é muito importante que você, como investidor, possa ter um controle bem feito dos saldos que você está tendo em cada mês por tipo de operação, tá? Isso é uma coisa importante também. Os prejuízos, eles têm que ser divididos por tipo de operação. A gente está falando aqui operações normais, que são compras e vendas em dias diferentes, e operações day trade, né? Operações day trade são compra e venda no mesmo dia. Então, um investidor ele pode ter lucro em operações day trade e prejuízo em operações normais. Por exemplo, se no mês seguinte ele tiver lucro em operações day trade e lucro em operações normais, ele só vai poder usar o prejuízo de operações normais para compensar o lucro de operações normais, tá? Então um exemplo mais claro ainda, teve R$100 de prejuízo em day trade, no mês seguinte não fez day trade, mas teve 500 de lucro em operações normais, né? Ele não vai poder usar esse 100 de prejuízo de day trade para compensar esses 500 de operação normal. O lucro ele é dividido, o prejuízo ele é dividido por tipo de operação, tanto o prejuízo quanto o lucro, né? O resultado apurado é por tipo de operação, tá claro? Então é muito importante você como investidor ter um controle bem feito do seu saldo, do seu resultado nesses dois tipos de operação. O quarto erro é esquecer de descontar os custos operacionais levando a erros de cálculo do seu lucro real, né? O que eu falo assim, esquecer de descontar custos operacionais? Quando você faz uma operação, né, vamos supor que você comprou um total de R$1.000 e vendeu depois por 1.200, né? Esse foi o valor total das ações que você negociou. Mas para você executar essas operações de compra e venda, você teve custos. Você teve provavelmente taxa de corretagem, você teve emolumentos e outras taxas que são cobradas pela Bovespa de acordo com a operação que você faz. Esses custos que você teve que arcar para viabilizar a execução da sua operação, tanto de compra quanto de venda, esses custos eles têm que ser considerados na hora de você apurar o seu resultado real, né? Então, um exemplo, se a pessoa comprou R$100 em ações, mas pagou uma taxa de corretagem de 10 para executar essa ordem, na verdade o custo dela foi 110, né? Então, se ela comprou 10 ações por R$10, o preço médio dela, na verdade, não foi 10, que foi o preço que ela ofertou na ordem de compra. O preço dela foi 11, né? O preço médio por ação dela foi 11, porque ela pagou R$10 de taxa de corretagem para executar essa ordem, né? Estou dando um exemplo extremo, né? Para ficar mais claro.
Mas é importante lembrar que esses custos eles têm que ser descontados, tanto na venda quanto na compra, né? Porque eles acabam, e é o que acontece de fato, eles reduzem o lucro do investidor, né? Então não é que a pessoa teve 100 reais de lucro para serem tributados, na verdade, numa operação de compra e venda gastou 20 em corretagem, o lucro tributável é só 80, né? Que é o quanto a pessoa de fato teve de lucro, né? Então é um erro que é muito comum também, principalmente para os investidores que ainda estão aprendendo a calcular o imposto de renda, né? E aqui a gente entra na parte da importância de você saber calcular seu preço médio, né, das suas ações. Então é importante você ter o conhecimento como isso é feito. No Guia do Imposto de Renda tem um capítulo bem detalhado, né, com vários exemplos práticos, ensinando como que você apura o preço médio das suas ações para poder ter esse controle mais bem feito na hora de apurar e pagar seu imposto de renda, né? O preço médio ele vai ser o preço que considera justamente esses custos operacionais. Além do preço que você pagou, quanto mais você gastou para executar aquela ordem e encontrando assim o preço real que você pagou pelas suas ações, né? Quanto dinheiro saiu do seu bolso por cada ação que você comprou. Diego, e outros custos? Taxa de custódia pode ser abatida do imposto de renda? Não, a taxa de custódia não pode ser abatida do imposto de renda. As taxas que podem ser abatidas são as taxas diretamente relacionadas com a execução daquela operação. Uma pergunta que ajuda a entender muito bem é: se você não tivesse feito essa operação, você teria que pagar aquele custo mesmo assim? Se a resposta for sim, então aquele custo não pode ser descontado do lucro que você teve na operação. Se a resposta for não, se eu não fizer essa operação não vou ter esse custo, aí sim a gente está falando de um custo que pode ser descontado do lucro para reduzir o lucro tributável na hora de você apurar seu imposto de renda. O próximo erro comum, né, é esquecer de tratar fatos como bonificações, desdobramentos e dividendos, né? Todos esses eventos que acontecem, é bem comum, né, que as empresas paguem bonificações para os investidores, façam desdobramentos da ação, então com uma ação vira duas, uma ação vira três, e o pagamento de dividendos, eles de certo modo afetam o preço da ação, né? Então você precisa fazer uma correção no seu preço médio quando acontecer algum evento desse tipo, né? Eles não são muito frequentes, né? É comum que talvez a empresa vá pagar bonificação 1, 2 vezes por ano, não é uma coisa que vai acontecer sempre. E quando acontecer, você vai estar sendo, você vai ser notificado pela empresa. É bem provável que você receba uma notificação do agente de custódia das suas ações ou da sua corretora, avisando, olha, vai acontecer um desdobramento nas ações que você tem, ou olha, aconteceu o pagamento de bonificação, ou no dia tal serão pagos os dividendos correspondentes ao lucro do último período, por exemplo, né? Então esses 3 eventos especificamente, eles vão afetar diretamente o preço das ações. E aí precisa ser tratado isso, né? Então no caso, por exemplo, de desdobramentos, o desdobramento ele vai afetar somente a quantidade de ações que você tem na sua carteira. O valor total daquelas ações não vai ser alterado. Então se eu tenho 1.000 ações, cada uma custando R$1, e a empresa me avisa que vai ter um desdobramento, né? Então cada ação vai virar 2. Então eu vou passar a ter 2.000 ações, mas o valor não vai ser afetado, né? O valor total. 2.000 ações que vão continuar valendo R$1.000, ou seja, o valor unitário das ações passou para 50 centavos, tá? Mas o valor total continua o mesmo. Então o desdobramento ele não influencia no preço total das ações em carteiras, mas ele vai influenciar no seu preço médio, né? Então, se acontecer um desdobramento que dobrou a quantidade de ações que você tinha, seu preço médio vai cair pela metade, né? Por exemplo. Então tem alguns tratamentos que tem que ter cuidado, né? O caso de dividendos também é a mesma coisa, né? A ação vale 10.
e a empresa pagou 3 de dividendo, logo depois do pagamento de dividendo, o valor da ação vai cair, né? Porque a empresa devolveu o dinheiro para os acionistas, né? Então devolveu o dinheiro para você, você vai ter recebido R$3 na sua conta e aquela ação já vai ter o preço ajustado para estar custando 7, né? Então aí também é necessário um ajuste do preço médio, porque se você for considerar o preço de compra quando você pagou 10 versus o preço de venda que você talvez tenha vendido por 7, vai dar a sensação de que você teve um prejuízo, o que não é verdade, né? Na verdade, o preço das ações caíram por conta do pagamento de dividendos, isso tem que ser tratado, né? Muito bem. Próximo erro, né? São muitos erros, gente, realmente é muito detalhe, mas como vocês estão vendo, são erros que com um pouquinho de informação a gente já consegue evitar, né? E alguns deles é bastante fácil aprender, né? Com algumas páginas do guia você já consegue entender e conseguir fazer por conta própria, por exemplo. Então vamos lá, o próximo erro, também é um erro muito comum para investidores que estão começando, é achar que o imposto de renda retido na fonte é o imposto total, tá? Então aquele IRRF que vem na nota de corretagem quando acontece um day trade, por exemplo, ou uma venda de operação normal, em alguns casos, esse imposto de renda retido na fonte, ele é só uma pequena porcentagem do imposto que você deveria pagar, né? Se você tiver que pagar. Esse imposto de renda retido na fonte, ele funciona, na verdade, como um dedo duro, né? As pessoas costumam chamar o IRRF de dedo duro. Por quê? Porque esse IRRF, ele vai informar a Receita qual foi o valor total movimentado por você, né? Então eles sabem que, ó, daquele valor total a gente pegou um pedacinho, uma pequena porcentagem. Sabendo essa pequena porcentagem, eles já sabem o valor total que foi negociado, né, no seu CPF. Então eles conseguem cruzar essas informações por causa do imposto de renda retido na fonte para ter uma ideia um pouco mais apurada de qual volume aquele investidor está movimentando e quanto imposto ele deveria estar pagando. E depois cruzar com o que de fato foi declarado e com o que de fato foi pago, né? Então, o imposto de renda retido na fonte é só uma pequena parte e ele é o dedo duro, na verdade, que vai dizer para a Receita Federal quanto que o investidor deveria estar pagando, né? Então, se tem um IRRF alto, lá de um valor equivalente a uma venda de 50 mil reais, e no imposto de renda da pessoa não tem nada dessa venda, ou não tem nenhum imposto calculado e recolhido em cima dessa venda, é provável que se o investidor cair na malha fina, vai ter que prestar contas aí em relação a esse fato, porque a Receita vai estar sabendo, tá bom? Temos aqui um erro bastante comum também, que é perder muito tempo calculando seu imposto de renda na bolsa sozinho, né? Então, assim, é ótimo que você queira calcular seu imposto de renda na bolsa sozinho, né? Mas é importante que você faça isso de uma forma eficiente. Não faz sentido você perder muito tempo com o seu imposto de renda, né? Ao mesmo tempo que ele é importante, ele também não deve ser uma coisa extremamente trabalhosa, né? Então, é fundamental e é bem importante que o investidor use ferramentas que estão disponíveis, que fazem esse trabalho por você, né? E te apoiam nesses cálculos. Um caso, por exemplo, é a calculadora de imposto de renda do Bússola do Investidor, né? Que você consegue importar suas notas de corretagem, a calculadora identifica as operações, calcula seu preço médio e já te avisa quanto de imposto você tem que pagar, já te ajuda a gerar DARF, né? E você consegue ter um controle muito bem feitinho dos seus ganhos durante o ano, né? Então é uma questão simplesmente de importar as notas de corretagem para o sistema, que vai calcular tudo para você, né? Ah, então, se tem um sistema desse, Diego, eu acho que eu não preciso nem saber nada de imposto de renda, né? Eu faço tudo pela calculadora de imposto de renda e acabou. Mais ou menos, né? Porque o sistema, ele também depende do investidor informar os parâmetros corretos, né? Por isso que é importante você saber, né? Ter a teoria clara na sua cabeça, né? E por isso a importância de você estudar essa teoria em um material que seja claro, que seja didático,
e que possa te apoiar a aprender isso de verdade, para você, quando você for usar um sistema desses que automatize o seu cálculo e geração e apuração do imposto de renda na bolsa, você possa ter a segurança e ter a tranquilidade de que o sistema tá com os parâmetros corretos e está apurando seu imposto de uma forma exata, né? Então, um exemplo, o sistema vai depender de você informar quais eram os seus prejuízos acumulados, né? E você precisa saber qual a dinâmica de funcionamento de prejuízo acumulado. A importância de você separar prejuízo de day trade e separar prejuízo de operações normais. Entre outras, né? Você ter a ideia de que você pode descontar seus custos operacionais, você poder fazer essa validação. Então, todos esses aspectos, né, do cálculo do imposto de renda na bolsa são extremamente importantes, e um sistema é um super adianto, é uma mão na roda. Eu recomendo, e o investimento vale super a pena, né? Se você for botar na ponta do lápis, o custo de uma hora sua apurando seu imposto de renda é muito mais alto do que um custo de contratar um sistema como esse, né? E também, se você for botar na ponta do lápis, o custo de você ter um guia, ter um material de qualidade de referência para você poder consultar suas dúvidas de uma forma rápida e confiável, também é um investimento extremamente inteligente, muito mais do que você eventualmente cometer um erro, pagar mais imposto do que você deveria, ou eventualmente até ter que contratar um contador que vai te cobrar muito mais caro, né? Então, falando um pouquinho, né, do imposto de renda, também deixando elucidando algumas dúvidas que aparecem muito, é extremamente importante a gente saber a diferença entre calcular o imposto de renda, declarar o imposto de renda e pagar o imposto de renda na Bolsa de Valores, né? São 3 etapas que são igualmente importantes, mas extremamente diferentes entre si, né? Então, o processo de cálculo é um processo onde você vai realmente organizar suas operações, você vai ver quais ações você comprou, quanto você pagou, quais foram seus custos operacionais, né? Que tipo de operações foram aquelas, foi day trade, não foi day trade, qual alíquota de imposto de renda vai ser aplicável sobre elas, e para você poder chegar então no seu resultado e encontrar o valor tributável, né? Então, esse é o processo de cálculo, é um processo que o investidor faz consigo mesmo, né? A Receita Federal não está envolvida nesse processo. Agora, a hora de pagar, né? O pagamento do imposto de renda na bolsa, ele é feito mensalmente, tá? Então, de novo, não confundir o pagamento mensal do imposto de renda na bolsa com a declaração anual, né, de imposto de renda. A declaração anual é quando você informa a Receita, presta contas para a Receita do que aconteceu naquele ano. O pagamento, ele é mensal, né? No mês seguinte você vai pagar o imposto de renda devido sobre os seus lucros em bolsas de valores do mês anterior, sejam em operações normais, sejam em day trade, tá? Então, a gente falou bastante da parte de calcular, da parte de pagar e da parte de declarar. Vou falar um pouquinho agora. A declaração, né, a hora que você está preenchendo a declaração anual, também é um momento extremamente importante e que tem que ter muito cuidado, né, porque são essas as informações que a Receita vai ter acesso. Então, se você declara uma informação errada, isso pode gerar muita dor de cabeça para você, por uma falta de atenção, né? Então, é muito importante ter bastante cuidado e clareza, né? Ter uma fonte de informações confiáveis de como preencher a declaração anual de imposto de renda, né? No guia de imposto de renda da Bolsa de Valores, né, que eu preparei, tem um capítulo inteiro falando sobre como preencher a declaração anual de imposto de renda com os ativos de Bolsa de Valores, tá? Então lá vai estar explicando como você informa o seu resultado em day trade mês a mês, resultado em operações normais, onde você cadastra fundo imobiliário, quais são as informações que você tem que colocar. Então tudo isso passo a passo está bem
bem explicadinho. Então, quando você precisar fazer a sua declaração anual, você pode contar com esse material, o Guia do Imposto de Renda na Bolsa, para poder ter mais clareza e mais tranquilidade na hora de preencher a declaração. Tá? Lembrando que essas são as informações que a Receita Federal vai ter acesso e depois vai cruzar com a informação que eles já tinham, como por exemplo, eu falei aqui anteriormente, o imposto de renda retido na fonte, né? Que é o chamado de dedo duro, que vai avisar a Receita Federal provavelmente o provável lucro que o investidor deveria estar pagando. Enfim, né? E falando aqui mais um pouquinho sobre o e-book, né, o Guia do Imposto de Renda na Bolsa, ele está organizado em diferentes sessões, né, para facilitar a sua vida. E eu sei como as dúvidas são bastante pontuais muitas vezes, né, ele está dividido em 12 capítulos diferentes, tá? E esses capítulos eles vão falar, primeiro, especificar um pouco melhor o básico, assim como o capítulo 2 vai trazer um pouco sobre a diferença entre renda fixa e renda variável, né? O capítulo 3 ele vai chamar reunindo as suas informações, então ele vai ajudar você a saber aonde você precisa encontrar as informações que você precisa para poder apurar o seu imposto de renda. Depois, o 4 chama separando as suas operações, então todas estratégias e formas de você poder organizar e separar as suas operações. O capítulo 5 vai tratar só de operações normais com ações, então como encontrar o preço médio, encontrar o seu resultado, fala um pouco de casos especiais, né? Fala bastante da isenção de IR em ações, como eu falei, precisa tomar cuidado, precisa estar prestando atenção para não perder dinheiro vendendo mais do que deveria no mês, vendendo acima de 20 mil, cuidado para não ultrapassar os 20 mil. Fala sobre a compensação de prejuízo, fala até sobre a compensação do imposto de renda retido na fonte, porque o imposto de renda retido na fonte ele é retido na hora da operação de venda, mesmo que você não tenha tido lucro, né? Como eu falei, ele vai informar a Receita o volume que está sendo negociado por você, mas ele não vai conseguir informar a Receita do lucro que você teve, só pelo imposto de renda retido na fonte. Então, se você teve prejuízo, você pode até compensar esse IRRF que você já pagou, tá? E no guia está bem explicadinho a forma de fazer isso. Então, é mais uma estratégia para você pagar menos imposto de uma forma absolutamente legal, né? E absolutamente justa, equilibrada, uma vez que você já realmente não faz sentido você pagar imposto em cima de um lucro que você não teve, né? Depois, o guia ele entra no capítulo 6, falando um pouco sobre o mercado de opções, né? Que também são ativos que têm muitas dúvidas, tem muitas especificidades, né? Tem diferentes tipos de operação que você pode fazer com opções. Então tem o caso da opção se ela não for exercida, tem o caso da opção que foi exercida, como é que é tratado o imposto de renda retido na fonte em opções, né? Então diferentes tratamentos de acordo com o tipo de operação que você for fazer. Tem lá o passo a passo bem explicadinho no guia, tá bom? Depois, capítulo 7, a gente entra no mercado a termo, né? É um outro mercado bastante específico, né? Com operações bem peculiares. E a gente vai falar um pouco sobre o imposto de renda para o comprador, o imposto de renda para o vendedor, ganhos em mais de uma operação e como é que é também o imposto de renda retido na fonte no mercado a termo, né? Depois, capítulo 8, mercado futuro. Então, calculando o imposto de renda no mercado futuro e também, mais uma vez, o imposto de renda retido na fonte no mercado futuro, como que funciona. O capítulo 9 vai tratar só sobre operações day trade, né, que são operações bem específicas também e bastante comuns. Então, o capítulo 9 é muito detalhado e vai falar também sobre preço médio de operações em day trade, a alíquota do IR em day trade, que ela é maior do que a alíquota em operações normais. Vai falar um pouco em que situações e se existe isso de isenção de impostos de renda para day trade. E fala também sobre compensar o prejuízo e compensar o imposto de renda retido na fonte nas operações day trade. E depois, para terminar, a gente vai para outros investimentos, né? Então a gente fala um pouco de cotas de fundo, fala de aluguel de ações, fundos imobiliários
Depois a gente fala de como você paga o seu IR mensal e termina o guia com o capítulo preenchendo a declaração anual, capítulo 12, com um guia passo a passo com foto e exemplo, extremamente didático, para você poder estar tranquilo em como preencher a sua declaração de imposto de renda anual, tá? Então esse guia ele está disponível para ser comprado no próprio site do Bússola do Investidor. E ele é um guia que já teve diversas atualizações. A primeira edição dele foi escrita por mim há mais de 6 anos atrás, né? E nesse meio tempo ele foi sempre atualizado com as últimas mudanças, as últimas alterações que a Receita Federal foi propondo e foi trazendo. Então é um guia absolutamente confiável, validado, né? Já usado por mais de 2.000 investidores, já são mais de 2.000 cópias vendidas ao longo desses últimos anos. E eu recebo feedbacks incríveis de pessoas que realmente se empoderaram e conseguiram começar a fazer seu próprio imposto de renda de uma forma fácil, tranquila e segura, né? Então, se você tiver interesse, você pode fazer o download do primeiro capítulo gratuitamente, né? No site do guia, chama Guia do Imposto de Renda na Bolsa. E se você tiver interesse no material, você pode comprar a versão completa, que é muito mais em conta do que você, por exemplo, contratar um contador. Muito bom, aqui estamos com a pergunta do MP Vassem. Como é a declaração de quem só compra e não vende, holder? Muito bom, é uma pergunta bem interessante. A declaração anual de uma pessoa que só comprou ações e não vendeu, ela ainda não realizou nenhum tipo de lucro ou nenhum tipo de prejuízo, né? Então vamos separar um pouquinho as coisas. Uma coisa é você declarar bens e ativos e outra coisa é você pagar imposto de renda sobre lucro e prejuízo. Uma pessoa que comprou ações, segurou, manteve elas em carteira, ela ainda não realizou nenhum tipo de lucro ou prejuízo, ou seja, não tem imposto para ser apurado. O imposto só vai ser apurado depois que a venda for realizada e houver lucros, no caso, né? Então, no caso de uma pessoa que só comprou e segurou, na declaração anual dela, ela vai informar, né, na parte de na parte de bens e patrimônio, ela vai colocar lá o saldo, a quantidade de ações que ela tem em carteira naquela data, né? Na data, no dia 31 de dezembro daquele ano, eu tinha tantas ações de tal empresa, e você vai colocar o CNPJ da empresa, as informações necessárias, mas você vai simplesmente declarar que você possuía aquelas ações. A Receita já sabe disso, tá? Porque a sua corretora já informa, mas você precisa confirmar essa informação na sua declaração anual. Então, proventos mensais, dividendos, realmente diminui o preço médio? Eu achava que era só bonificação que reduzia o preço médio. Então, os dividendos, eles vão afetar, né? Porque eles é uma devolução do capital da empresa, né? A empresa, ela tem um capital, cada investidor tem um capital correspondente aí de R$10, vamos supor, e a empresa resolve devolver 3, né? Esse dinheiro que está sendo devolvido, você está recebendo ele, né? Você já, a empresa já pagou você recebe o dividendo líquido de imposto, né? E tudo isso, mas ele deixou de ser parte da empresa, né? Então também tem um ajuste aí para ser feito, tá? No caso de dividendos, porque uma coisa é o preço que você pagou. Quando você comprou e pagou 10 na ação, você estava comprando uma empresa que tinha 10 de capital por investidor. Depois que 3 foram devolvidos, aquela ação, não é que a empresa caiu, o valor da empresa diminuiu, entendeu? E caiu para 7. Não, a empresa continua valendo a mesma coisa, só que ela devolveu parte do dinheiro. Então esse ajuste também tem que ser feito. Não é correto você pegar esse valor de antes do dividendo e o valor depois, né? Como se vendesse a ação e tivesse prejuízo ainda. Não foi isso que aconteceu na realidade, né? Por isso que tem um tratamento especial aí para o caso de dividendos. Aqui o AG Pavan perguntou, os dividendos também são tributados?
Sim, os dividendos são tributados, mas são tributados no nível da empresa. Tá? O investidor, quando recebe dividendo, já recebe líquido de imposto. Tá? Então, quando você recebe o dividendo, você não precisa se preocupar em pagar imposto em cima dos dividendos que você recebeu. Mas você precisa se preocupar sim em declarar esses dividendos recebidos na declaração anual. Tá? Porque, de novo, a Receita já vai saber que você vai ter recebido aqueles dividendos. Você precisa comprovar e confirmar na declaração anual de imposto de renda. Você não precisa se preocupar muito com isso, porque a sua corretora ou agente de custódia das suas ações, eles mandam um demonstrativo, né, dos rendimentos recebidos durante aquele período, então vai ter lá o total de dividendos que você recebeu daquela empresa, você aproveita aquelas informações e já coloca na sua declaração anual de imposto de renda. Tá claro? Um tema bem interessante também, que vale a pena abordar, é a data de execução versus a data de liquidação da operação. Né? Me perguntam muito, tipo, que mês que eu considero a operação? Imagina o investidor, ele executou, a ordem foi executada no dia 30 do determinado mês, mas a liquidação mesmo, o dinheiro entrou na conta dele no dia 2. Né? Em qual mês que ele deve apurar o imposto de renda, né, daquela operação? Então, é importante a gente saber, a data de execução é quando a ordem foi executada, quando o ativo foi comprado ou vendido. A data de liquidação é quando a operação é liquidada, né, e o investidor recebe o dinheiro na conta. Geralmente ocorre 3 dias depois da execução. Então, para fins de imposto de renda, a gente deve sempre considerar a data de liquidação. Né? Então, se você fez, a operação foi executada no dia 30, mas só foi liquidada no dia 2, você só vai pagar o imposto de renda dessa operação no outro mês. Né? Porque o que realmente conta é quando o dinheiro entra na conta. Então é importante também saber isso para não apurar errado essas operações no final do mês, né? Que muitas vezes são executadas no mês e liquidadas no outro. Tá bom? Então fica aí mais uma dica, né? Que é um tema também que geralmente para os investidores acabam não prestando atenção nisso e gera alguma confusão. E só respondendo por último aqui a pergunta do Felipe, né? A questão de investir no Tesouro Direto, Felipe, você não precisa calcular e nem pagar mensalmente imposto de renda em títulos do Tesouro Direto. Tá? Título do Tesouro Direto, o imposto de renda vai ser descontado na fonte na hora que você fizer a venda daquele título. Então você não precisa se preocupar em calcular e pagar. Né? É um investimento renda fixa o Tesouro Direto. Mas, de novo, você precisa sim declarar esse investimento na sua declaração anual de imposto de renda, tá bem? E aí no guia do imposto de renda na bolsa tem lá como que você pode fazer essa declaração desse tipo de ativo também, tá bom? Para ficar bem tranquilo com a receita de que você vai estar fazendo a coisa certinha. Então, gente, eu agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço mais uma vez o convite do pessoal do Bússola do Investidor. Parabéns por essa iniciativa, por esse trabalho, né? O imposto de renda na bolsa é um tema bastante cheio de detalhes, mas não é para tirar o sono de ninguém, não é para deixar ninguém preocupado. É um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado e tendo boas referências e bons sistemas para fazer isso por você, para te ajudar nesse momento. Fica uma coisa muito mais fácil, muito mais leve e muito mais tranquila, tá bem? Então, eu sou o Diego Varzeniak, autor do Guia do Imposto de Renda na Bolsa, e agradeço e desejo uma boa noite para todos vocês. Tá bem? Obrigado. Boa noite, gente.